boa tarde. Você está no New Trade TV, diretamente do SEC, Centro de Eventos do Ceará, na Feira da Barra de 2015 em Fortaleza. Eu estou aqui com o economista-chefe Carlos Caval, do Banco Safra. Obrigada, viu, Carlos? Acabou de sair de uma palestra aqui com o Maílson da Nóbrega, mas professor Nelson Barrizelli, mas deu um pulinho aqui, não foi? Deu tempo. É verdade. E com o Cristiano Eloy, nosso editor. A gente vai aproveitar esse economista aqui para a gente explorar para o que vai acontecer no segundo semestre. Essa expectativa pode dar certo de todo mundo, positiva ou mais ou menos? Então, acho que nós estamos ainda no momento em que, citando até o professor Maílson, vai piorar antes de melhorar. Acho que as tendências ligadas, sobretudo, ao mercado de trabalho, desemprego, queda de renda, de salário, acho que elas ainda vão continuar. E quando a gente observa a indústria, ela tem reduzido a produção, mas isso não tem sido suficiente ainda para reduzir o nível de estoques, que aí também ainda se encontra, segundo os indicadores, também elevado ao nível do próprio comércio. Então, sobretudo na parte de eletroeletrônicos, Automobilístico, a indústria automobilística, linha branca. linha branca. Então, isso obviamente também retrai os investimentos, que nesse ano estão também sendo afetados pelos efeitos da Operação Lava Jato, empresas de construção, na parte de infraestrutura, a indústria de petróleo. Então, tudo isso permeado, evidentemente, por um grau de incerteza política inédita aí nos últimos 20, 25 anos. Então, eu acredito que ainda é um momento em que a economia vai continuar desacelerando, à espera de uma definição com relação a o que vai acontecer com a política fiscal, o que vai acontecer em termos de reformas estruturais, com a capacidade do governo enfrentar essa situação adversa num contexto em que a presidente da República tem uma popularidade muito baixa, um desafio para melhorar, uma dificuldade na relação com o poder legislativo. Então, o que a gente sente é que o setor empresarial, o próprio consumidor, ele está retraído, está querendo esperar um pouco mais para ver qual é o desfecho de todas essas vertentes. Uma coisa que a gente já sabe que é mais positiva é que o Banco Central parou de subir a taxa de juros. Também a gente observa aí nas últimas semanas uma alta muito expressiva do dólar, que, embora seja, vamos dizer, um sinal de inquietação, de reflexo dessa incerteza, ele é positivo do ponto de vista das exportações, da competitividade da nossa indústria. Então, pode, ao longo do tempo, gerar efeitos positivos para a economia. Mas eu diria que a bola de cristal, ela, até onde a gente consegue ver, ela parece ainda indicar que a desaceleração continua um pouco mais. O que a gente acredita é que mais para o final do ano, início do ano que vem, a gente tem uma estabilidade e aí possa eventualmente ter, ao longo do ano que vem, uma situação um pouco melhor. Não muito melhor, mas pelo menos de estabilização. Carlos, você falou da questão do aspecto de desconfiança com relação ao clima político no país. Você acha que isso é o maior fator no momento ou também houve muitos erros na condução da política econômica que acabaram por desencadear esse momento que a gente está vivendo e o próximo semestre que você disse que ainda teremos ter alguns problemas? Não, sem dúvida, hoje a gente tem, vamos dizer, uma confluência vamos dizer assim, 3 ou 4 grandes vertentes, né? Primeiro, o que você citou, é o legado de 3 anos de profundo desajuste na política econômica e que gerou, inclusive, a necessidade de uma reviravolta, a escolha do ministro Levi, para exatamente sinalizar uma correção de rumo. Você considera boa essa escolha? Sim, sem dúvida nenhuma. Acho que assim, estamos no rumo correto. Nessa escolha. É a pessoa que eu hoje julgo mais capacitada, e não só ele, mas sua equipe, para tocar o barco, mas hoje, vamos dizer, o buraco está muito mais embaixo, porque nós temos o legado de anos de erros, nós temos também
os efeitos da Operação Lava Jato, olhando estritamente na economia, né, os efeitos sobre a Petrobras, os efeitos sobre as empresas envolvidas, que gera efeitos colaterais em obras de infraestrutura e tudo. Em terceiro lugar, um desarranjo político, né, que dificulta você gerar os consensos necessários para que as medidas sejam implementadas no que envolve o Congresso Nacional, o Legislativo, né. Eu poderia ainda acrescentar, embora não seja o fator de longe preponderante, que o quadro internacional também ele já não é Uma o mar de maravilha, rosas né? que Não tá uma maravilha tivemos também. até 2010, 2011, com o preço das commodities muito elevado, o Brasil ganhando, portanto, um bônus, né? A Europa passa também, né? Alguns países têm. Embora ainda estejamos num quadro que eu diria relativamente benigno, porque as taxas de juros internacionais são muito baixas, os Estados Unidos ainda não iniciou o ciclo de alta, mas isso inevitavelmente vai acontecer ao final desse ano, no ano que vem. Então, esse quadro, né, ainda de liquidez internacional abundante, com juros muito baixos lá fora, ele tem os seus dias contados, né? Mas não, eu diria que não é esse o maior problema que nós vivemos hoje. Hoje, nossos problemas são 90% domésticos, nessas três frentes. A herança da política econômica dos 3 anos passados, os efeitos econômicos da Operação Lava Jato sobre o setor de petróleo e sobre a infraestrutura, e, por fim, esse, vamos dizer, desarranjo político profundo que vivenciamos nesse momento, em função não só da fraqueza do governo, como também do escândalo da Lava Jato. Você tocou no aspecto internacional, você falou que a diminuição da demanda pelas commodities brasileiras afetou os nossos resultados também, né? Sim. Isso vai continuar a médio e a longo prazo ou não? Eu acho que sim, quer dizer, hoje, se a gente for olhar em perspectiva, o preço do minério de ferro há 10 anos atrás era alguma coisa como $10, era uma coisa muito baixa. Chegamos aí a ter um preço de $120. Hoje estamos num patamar intermediário, alguma coisa que pode ser 40, 50, $60, né? Então nem 8 nem 80. Agora, de fato, isso também é verdade para o preço do petróleo. Ele, durante um bom tempo, foi acima de $100, e isso também foi uma sinalização talvez equivocada que levou o governo a apostar tanto no setor de petróleo, no pré-sal, enfim, e hoje com as consequências que a gente conhece em termos do desarranjo financeiro da Petrobras, que é uma empresa importantíssima, né, do ponto de vista do crescimento da economia brasileira. Então, eu acho que o que a gente viu foi uma bolha, né, em que a China consumia muito e a oferta internacional dessas commodities enfrentava restrições, inclusive geopolíticas, mas isso mudou muito, né? No caso do petróleo, é emblemático o aumento de oferta de cerca de 3 bilhões de barris que veio dos Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos se tornou um grande produtor, isso reequilibrou um pouco aquela equação de oferta e demanda, a China produzindo menos. Então, eu diria, é claro que podemos ter surtos de crescimento dos preços das commodities novamente, né? Mas o problema foi que o Brasil ele se adequou a uma coisa anômala, que era a ideia de que isso pudesse durar para sempre. E aí agora pagamos um pouco o preço por isso também. Falar em pagar o preço, essa crise atinge as classes C e D, mas as classes também A e B parece que começam também a sentir esses efeitos no dia a dia. Como é que você vê isso? Você acha que isso aí pega todo mundo, essa crise? Normalmente a crise É de consumo ela mesmo, né? mostra o quê? Na média todo mundo vai piorar, né?
Agora, há mecanismos de proteção de quem tem um rendimento maior, ou patrimônio acumulado, etc., que obviamente fazem com que ela pese muito mais para aqueles que vinham, né, num processo de emergência, as classes C e D, né, com toda a força do mercado de trabalho, a inclusão, né, positiva que foi gerada pelas políticas sociais, pela maior acesso ao crédito, né? Mas o que faltou foram as políticas que garantissem que isso fosse sustentável a médio e longo prazo, né? E é claro que no momento em que a crise bate no mercado de trabalho, o desemprego sobe, a pior posição relativa é sempre daquele que tem um rendimento mais baixo, uma situação social mais desfavorável, né? Então, eu diria que, evidentemente, o que isso vai penalizar é, sobretudo, as classes C e D, que vão ter uma interrupção que vai durar mais ou menos tempo, a depender da conjunção da ação do governo no quadro político. Vai ter uma reversão parcial de todo aquele ganho de renda, enfim, de bem-estar que vinha observando nos últimos anos. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já com o economista-chefe do Banco Safra, Carlos Caval. Não saia daí. Portal New Trade, TV New Trade, daqui a pouco. BIC apresenta BIC Soleil, o novo depilador feminino feito especialmente para elas. Soleil possui 3 lâminas que proporcionam uma depilação mais rente, cabeça móvel que acompanha os contornos do corpo, cabo ergonômico que encaixa perfeitamente na sua mão e fita lubrificante com vitamina E e leite de coco, além de cores muito mais vibrantes. Experimente o novo BIC Soleil. O Marcelo tá lesado porque a fome tá gigante. Lembre que o seu ídolo passou na sua frente. E pra piorar deixou no vácuo o presidente. Se a fome for gigante, só uma coisa que dá jeito. É uma novidade com o dobro de recheio. O Clube Social Sanduba, que você entra na Possibilândia. Novo Clube Social Sanduba, gigante como a sua fome. Primeiro dia. Pilão, o café forte do Brasil. Agora sim, voltamos ao estúdio do New Trade TV, na IBC Editora, diretamente do SEC. Cristiano, mais uma pergunta para o Carlos Caval aqui. Vamos aproveitar esse economista. Eu queria saber como é que está a expectativa, quais são os números que vocês estão trabalhando para o Produto Interno Bruto esse ano, para 2016, e se tem algum setor da economia brasileira que vai apresentar crescimento esse ano, e por quê, na sua opinião? Nós temos uma previsão de queda de 2,2% do PIB esse ano, seria o pior ano desde o famigerado Plano Collor, né, em 1990, quer dizer, a gente tem que voltar muito no tempo 25 anos para atrás. encontrar um episódio semelhante.
E para o ano que vem, alguma coisa em torno de zero. A gente tem um número de menos 0,2%. Então, mostrando que não é uma recuperação rápida, uma recuperação bastante lenta. Se comparado com outras crises que tivemos, ela talvez não seja a mais aguda inicialmente, e ela parte também de uma situação em que o desemprego é muito baixo, né? Mas ela talvez seja mais prolongada no sentido da saída dela, né? O agronegócio ele tem uma perspectiva, a gente vê, favorável, né? Um setor que tem ido muito bem. Os preços de algumas commodities têm recuado, mas ele se defende com a proteção do dólar na exportação. E há toda uma expectativa com relação ao fenômeno climático do El Niño, né? Que pode, eventualmente, até fazer um cenário de preços um pouco melhor. Favorece o regime de chuvas no sul do país e desfavorece o Nordeste. Mas isso é algo ainda que os meteorologistas estão discutindo. O que vai surpreender esse ano em relação à trajetória recente é quando a gente olha o PIB do lado que a gente chama da oferta, agricultura, indústria e serviços, uma nova queda acentuada da indústria, de cerca de 5%, mas também uma queda do setor de serviços, que é o carro-chefe da economia brasileira. Ele responde por praticamente 60% do PIB. Então, esse também vai ser afetado. E quando a gente olha do lado da chamada demanda, né, quando a gente olha exportação, importação, consumo, investimento, gastos do governo, o que a gente espera é uma nova queda expressiva do investimento, cerca de 10%, aí já mencionamos aqui a questão do Lava Jato, enfim, setor de construção também num momento desfavorável, mas também uma queda do consumo de cerca de 2%, que seria a primeira desde 2009, na crise internacional, onde, aliás, o consumo nem caiu muito, caiu menos de 1%. Né? Então, e o único destaque positivo, a balança comercial, exportação melhorando, a importação caindo, né? Então ajuda a indústria um pouco mais competitiva. Né? Então, agora, eu diria assim, que o que é inédito nos últimos anos é ver um ano em que o consumo cai e o setor de serviços cai. Há muito tempo que a gente não via isso. A indústria alimentar, que a gente trabalha, a gente faz a distribuição, a revista Varejo de Vizinhança abastece esse Brasil. Ela será muito afetada? Você acha que eles conseguem? Normalmente é menos afetada, né? Todos, porque né? São produtos mais essenciais, né? É evidente. Sempre há aí com a queda da renda, aumento do desemprego, a troca de produto, de marca, substituição de marcas, enfim, você tem, ela sofre, né? Existe uma queda, né? E ela responde na indústria para uma parcela expressiva da produção industrial, né? Agora, ela tanto a parte de indústria de alimentos, a parte de remédios, a indústria farmacêutica, higiene pessoal, são um pouco mais defendidos. Evidentemente, o consumo numa hora dessas ele é mais afetado em bens de maior valor, inclusive aqueles que dependem mais de crédito. Os juros estão muito elevados, então o setor automotivo, eletroeletrônicos, a indústria de moveleira, então esses são um pouco mais afetados. A própria questão da construção, né, civil. Então, esses são aqueles que sofrem mais. Ou seja, o efeito é ruim para a economia como um todo, mas tem aqueles que também sofrem mais ou menos. Mais uma pergunta para o Carlos. Carlos, e a taxa de inflação? Alguns economistas falam que a inflação vai ficar acima de 9% esse ano. Sim. Ela corrói o poder de compra de todos nós, né, do consumidor brasileiro, e ela é perigosa. Ela também temos que ver os desdobramentos da crise política para ver se a inflação vai baixar nos próximos anos, chegar ao centro da meta, ou corremos o risco de, dependendo da condição da política econômica e dos desdobramentos dessa crise política, de termos uma hiperinflação em um cenário inédito, que você já citou 2 fatores que a gente está tendo aqui de maneira negativa, né? A hiperinflação é uma coisa do passado. Acho que hoje o Brasil tem as instituições, ele tem uma sociedade que rejeita a inflação, né? E a gente está, evidentemente, triste de ver uma inflação que é
mais de 9%, mais do dobro da meta, né, em função dos erros na condução da política econômica no primeiro mandato da presidente Dilma, mas a inflação ela está agora sendo atacada de uma maneira adequada. Achamos que no ano que vem ela já cai para alguma coisa como entre 5% e 5,5%, 5,3% a nossa projeção. Ela só voltaria a ser um problema no sentido de uma aceleração, não em relação ao que ela está hoje, se o câmbio entrar num processo de descontrole. Coisa que não parece ser o cenário mais provável, na medida em que a gente ainda tem um quadro internacional favorável, juros baixos, enfim, talvez não por muito tempo, mas ainda temos, né? E também temos uma situação em que o Brasil tem um colchão de reservas internacionais adequado. Para mim, o câmbio hoje a 3,50, próximo disso, é uma boa notícia, porque ajuda a recuperação da economia. O câmbio ir a 4, aí talvez já seja um exagero, vai acelerar a inflação, afeta empresas com endividamento em dólar. Então, eu acho que hoje, onde a gente chegou, está num patamar razoável. É óbvio que nós vamos ter muita volatilidade, né? O cenário político ele não está muito claro, não estamos vendo ainda a luz no fim do túnel. Então, o câmbio deve ser bastante volátil. Agora, numa crise como a gente tem hoje, o câmbio mais valorizado é a solução e não o problema. O câmbio descontrolado, aí obviamente não ajuda. Bom, nosso tempo esgotou. Eu agradeço muito você ter vindo aqui, Carlos. Grande Muito prazer. obrigada. E Cristiano Eloy, mais uma vez aqui junto conosco. E agora eu vou falar da revista Distribuição, que já está circulando, edição de agosto, já está aqui circulando na feira. Quem não estiver aqui, acesse o digital, está lá no portal New Trade, você pode clicar ou baixa o aplicativo, e também a revista Varejo de Vizinhança, que trata do negócio, do pequeno negócio, que você também pode acessar no seu tablet, no seu computador, onde estiver, né, Cristiano? Qualquer lugar, qualquer hora, no qualquer momento. iPhone. Isso é muito fácil. Se você não quiser, deixa eu mostrar a capa aqui da revista Distribuição, que ficou muito bonita. A gente fez uma capa aqui, por sinal, combinou muito com o tema da palestra de ontem, de abertura. Olha aí o endereço para baixar o link. É a revista Distribuição, que trata matéria de capa, gestão e ética, mas tem uma variedade de temas, né, Cristiano? Meu Deus do céu, muita coisa. E a Varejo de Vizinhança também você pode baixar o aplicativo e Android, iOS, e ler a revista tranquilamente aonde você estiver. Não saia daí que a gente já volta já com mais entrevistas até 10 horas da noite aqui no portal New Trade. Obrigada e até daqui a pouquinho.